do Discovery. Mais da metade dos avistamentos de OVNIs acontecem sobre a água. Muitos desses fenômenos parecem irromper do oceano em direção ao céu. 95% dos oceanos ainda não foram explorados. Então, não há como saber se realmente ocorre alguma atividade alienígena em suas profundezas ou o que os ETs estão planejando. Existem extraterrestres escondidos em nossos oceanos? Se sim, o que eles estão fazendo? Eles estão usando as profundezas insondáveis dos oceanos para esconder suas bases? Faremos um mergulho inédito para revelar a ameaça crescente dos objetos submarinos não identificados de alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vem a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Los Angeles, 14 de junho de 1992. Os serviços de emergência recebem inúmeros relatos de OVNIs avistados sobre a Baía de Santa Mônica. Mas os objetos não entraram no espaço aéreo da cidade, vindos do alto. Várias testemunhas alegam ter visto uma frota de OVNIs emergindo do oceano e disparando em direção ao céu. O avistamento de um OVNI já é incomum, mas de uma frota inteira é extremamente raro. A cidade de Los Angeles é conhecida como a capital mundial do cinema, mas ao longo das últimas décadas vem ganhando uma fama muito diferente. Milhares de avistamentos aconteceram nas águas do litoral da Califórnia e as implicações são perturbadoras. Nós vivemos nos continentes, então é lógico supor que visitantes alienígenas também se instalem em terra firme. Mas é possível que os OVNIs vistos em Los Angeles sejam objetos submarinos não identificados, vindos do fundo do mar e não do céu? E se realmente o forem, o que estão fazendo na superfície? Arquivo confidencial. O incidente dos mísseis. Em 8 de novembro de 2010, um objeto misterioso emergiu do Oceano Pacífico, no litoral da Califórnia, e aparentemente avançou na direção do espaço. Ninguém conseguiu identificar ou ver o que era esse objeto, e quando a Marinha foi questionada, eles não sabiam o que era. As testemunhas assustadas pensaram que os Estados Unidos estavam sendo atacados por mísseis disparados por um submarino inimigo. Funcionários da prefeitura pediram explicações à Marinha, mas não obtiveram resposta. Segundo os relatórios da Marinha, não havia nenhum submarino estrangeiro disparando mísseis e também confirmaram que não se tratava de fogo amigo. Até hoje, nem as Forças Armadas nem a população sabem explicar de onde veio o objeto em forma de míssil de cruzeiro. Depois de décadas de avistamentos inexplicáveis, os especialistas se perguntam se existe uma base extraterrestre em algum lugar da região. Evidências de uma colônia alienígena surgiram em 2010 graças a uma foto do leito marinho tirada pela Fundação Nacional da Ciência. Essa imagem mostra domos enormes no fundo do oceano. Alguns são tão grandes quanto 2 campos de futebol. A Fundação Nacional da Ciência informa que os domos são vulcões dormentes que podem ter um centro oco. Alguns especialistas acreditam que se os alienígenas submersos tivessem uma base submarina, esses domos seriam locais ideais. E essa colônia seria bem anterior à ocupação humana na região. A idade aproximada dos domos submarinos seria de 40 mil anos. Durante séculos, os oceanos do mundo foram associados a lendas e avistamentos misteriosos. A seguir, uma visita ao Oceano Atlântico investiga o local mais famoso de objetos submarinos não identificados, o Triângulo das Bermudas. Los Angeles está cercada por objetos submarinos não identificados, ou OSNIs, que emergiram do oceano diante de testemunhas apavoradas. Mas o litoral do sul da Califórnia é apenas um dos locais onde são mais avistados. Porto Rico, 8 de outubro de 2002. Um objeto vermelho e brilhante irrompe do oceano a uma velocidade incrível.
e paira durante vários minutos antes de mergulhar novamente no mar. Os especialistas consideram este OVNI extremamente incomum por várias razões. Ele surgiu do oceano, o que já é raro, e em seguida pairou sobre o mar por algum tempo. O OVNI também se comportou como se não temesse um ataque. Porto Rico é conhecido como um dos locais com maior atividade de OVNIs do mundo, a ponto de uma das maiores estradas do país ter sido renomeada há pouco tempo como Ruta Extraterrestre ou Rodovia Extraterrestre. Mas os OVNIs de Porto Rico seriam mesmo OSNIs? E se são, eles teriam uma base submarina na região? Um mapa revela que Porto Rico se localiza no extremo sul da região oceânica mais famosa do mundo, o Triângulo das Bermudas. Cristóvão Colombo, que viu uma estranha luz nesta área, registrou um dos primeiros avistamentos conhecidos. Durante séculos, houve inúmeros relatos sobre o misterioso desaparecimento de navios e aeronaves e avistamentos de estranhos fenômenos. Um incidente no Triângulo das Bermudas talvez seja o maior caso de abdução em massa da história. Arquivo confidencial. O voo 19. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões bombardeiros Avenger da Marinha Norte-Americana, transportando 14 tripulantes, decolaram em uma missão de rotina sobre o Triângulo das Bermudas. Mas durante o voo, as transmissões de rádio entre os aviões revelaram que havia algo muito errado. O voo 19 informou que, de repente, eles não sabiam onde estavam. Eles não sabiam o que estavam vendo, tudo parecia ter uma cor diferente, então ficou tudo muito branco e as bússolas giravam sem parar e eles perderam todo o contato com o mundo exterior. O voo 19 desaparece da tela do radar. A Marinha imediatamente envia um hidroavião em uma missão de busca e resgate. Mas ele também desaparece junto com seus 13 tripulantes. Um navio de passagem relata ter visto uma explosão em pleno ar e uma mancha de óleo, mas os corpos e destroços nunca foram encontrados. O que aconteceu aos homens do voo 19 e ao avião de resgate que o seguiu? Muitos especialistas questionam se os bombardeiros Avenger realmente caíram. Por que o avião de resgate enviado para encontrá-los também desapareceu misteriosamente? Até hoje, muitas pessoas da comunidade ufológica acreditam que a trágica viagem desses pilotos talvez seja resultado de um contato imediato de terceiro grau. Uma abdução alienígena. Se esses eventos marcantes são verdadeiros e um OVNI abordou os aviões e sequestrou os pilotos, então este evento poderia ser considerado a maior abdução alienígena da história. Os extraterrestres sequestraram os homens do voo 19? Ou existe outra explicação? No final da Segunda Guerra Mundial, pilotos de caça norte-americanos avistaram esferas flutuantes de luz que chamaram de Foo Fighters, a partir da palavra francesa feu, que significa fogo. Os especialistas não conseguiram identificar as luzes e acreditaram que se tratava de uma avançada tecnologia inimiga. No entanto, o inimigo observou o mesmo fenômeno. Muitos acreditam que os caças de fogo tenham origem extraterrestre. Até hoje, não foi possível identificar quem ou que tipo de tecnologia foi capaz de criar o estranho fenômeno. Os caças de fogo atacaram o voo 19? E eles seriam OSNIs provenientes de uma base submarina, como as antigas estruturas encontradas no sul da Califórnia? Há muito tempo, o Triângulo das Bermudas é considerado o local da cidade perdida de Atlântida. Atlântida foi supostamente engolfada pelo oceano em uma grande catástrofe há cerca de 10 mil anos. Atlântida teria abrigado uma civilização de outro planeta. Alguns especialistas acreditam que os extraterrestres estão desenvolvendo sociedades no planeta Terra há milhares de anos e que eles criaram a civilização da Atlântida. Os descendentes dos Atlantes ainda viveriam nas profundezas do Triângulo das Bermudas? E eles seriam responsáveis por décadas de avistamentos de OSNIs? A seguir, revelamos os detalhes chocantes de relatos verídicos de abduções por OSNIs. Eu ouço os caras lá no litoral se gabando.
Objetos submarinos não identificados estariam emergindo de bases submersas no litoral dos Estados Unidos. Muitos pairam por alguns momentos antes de desaparecer em pleno ar. Outros OSNIs teriam um objetivo mais sombrio. Shag Harbor, Nova Escócia, 4 de outubro de 1967. 5 amigos viajam de carro por uma rodovia costeira durante a noite quando veem um objeto brilhante se aproximando de um porto da região. Eles então ouvem um silvo alto, típico de uma bomba caindo, seguido por um grande estrondo. O grupo para e sai do carro para ver mais de perto. Eles avistam um objeto grande, flutuando a cerca de 300 metros da praia. O grupo acredita que acaba de presenciar um avião caindo e imediatamente entra em contato com as autoridades. Sua história é confirmada por pelo menos 6 testemunhas diferentes. 30 minutos depois, barcos de pesca chegam ao local, mas não encontram nem destroços, nem corpos. Na manhã seguinte, as autoridades confirmam que nenhuma das aeronaves da região desapareceu. O objeto de Shag Harbor é classificado como um OVNI. A Marinha Real Canadense envia uma equipe de mergulhadores que explora as águas do porto durante 3 dias, mas não encontra nenhuma pista. O caso é oficialmente encerrado, mas segundo outros relatos, a história de Shag Harbor não terminou. Uma testemunha do exército depois revela que o objeto havia sido detectado pelo radar sobre a Sibéria e rastreado até chegar à costa leste do Canadá. Submergiu e avançou pela costa norte, onde se reuniu com outro objeto antes de desaparecer. O ponto de encontro foi monitorado por mais 3 dias, tanto pela Força Aérea como pela Marinha, mas os resultados dessa busca nunca foram revelados. Há sempre uma discrepância entre o que os militares contam e o que os militares realmente sabem. Em 2008, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, conhecida como DARPA, anunciou que começaria a trabalhar em um submarino voador. A aeronave furtiva poderia se aproximar de um litoral inimigo a grande velocidade, submergir e concluir a viagem embaixo da água. Ao chegar, ela poderia posicionar uma equipe das Forças Especiais sem ser detectada. Esta nova aeronave seria resultado da tecnologia de engenharia reversa encontrada no OSNI de Shag Harbor? E os OSNIs teriam sido responsáveis pelo desaparecimento do voo 19 no Triângulo das Bermudas? Mas qual foi o destino dos desaparecidos? Para onde os abduzidos foram levados? Um homem alega ter as respostas. Arquivo confidencial. Filiberto Cardenas. Miami, 3 de janeiro de 1979. Filiberto Cardenas está viajando com 3 amigos quando o motor de seu carro quebra. Ele sai para verificar o motor. De repente, um enorme OVNI aparece acima do carro. Os passageiros observam, horrorizados, quando um raio de luz ofuscante começa a atrair Cardenas para dentro da nave. O OVNI então desaparece, levando o motorista apavorado com ele. 2 horas depois, Cardenas é encontrado por um policial a 25 quilômetros do local da abdução. Mas, segundo a vítima, sua viagem foi bem mais longa. Cardenas conta que a nave era tripulada por 3 alienígenas humanoides que o levaram para uma região rochosa da costa, onde se abriu um túnel submarino. O alienígena falava espanhol e alertou Cardenas sobre guerras futuras e desastres que ameaçariam a humanidade. No fim do túnel, a nave chegou a uma enorme cidade submarina. Ali, Cardenas conheceu outro humano abduzido que estaria vivendo com os extraterrestres há anos. Cardenas então conta que os alienígenas fizeram uma série de experimentos médicos com ele. Mais tarde, um exame médico revela que havia mais de 100 marcas de agulhas em seu corpo. Miami se localiza em uma das extremidades do Triângulo das Bermudas. A nave teria levado Filiberto Cardenas à base submarina que aterrorizava a região há décadas. Este seria o destino de todos os que desapareceram no Triângulo das Bermudas? E esta seria a única base de OSNIs que abduz humanos? Arquivo confidencial. O povo louva a Deus. Los Angeles, 14 de junho de 1992.
A cidade, famosa pelos OVNIs, vive um dos maiores avistamentos em massa já registrados, com múltiplos relatos de dezenas de luzes inexplicáveis no céu. Um pesquisador de OVNIs, Preston Dennett, realiza uma série de entrevistas com as pessoas que ligaram para as autoridades naquela noite. No processo, ele descobre muito mais do que esperava. As testemunhas descrevem encontros arrepiantes com ETs em que tiveram lapsos de tempo, um contato imediato ou uma experiência de abdução. Mas ao contrário de outras histórias do gênero, estas têm uma característica peculiar. O ufólogo independente Preston Dennett descreve como alguns abduzidos foram levados para dentro d'água. Segundo ele, um homem foi abduzido na ilha de Catalina com um amigo e descreveu que foi levado para um local submarino onde havia ETs parecidos com louva-a-Deus. É uma espécie radicalmente diferente dos alienígenas humanoides descritos por Filiberto Cardenas no Triângulo das Bermudas. A maioria dos relatos de abduções envolvem diferentes espécies de ETs do tipo Grey, baixos, com grandes olhos cinzentos e pele branca. Avistamentos de ETs tipo louva-a-Deus são mais raros. Se os relatos forem verdadeiros, diversas raças alienígenas operam bases no fundo dos oceanos. E no caso do sul da Califórnia, esta ameaça seria maior do que qualquer coisa que a humanidade já enfrentou. Muitos especialistas identificaram uma série de estruturas semelhantes a domos no litoral do sul da Califórnia como uma base submarina alienígena. Mas outros têm uma explicação ainda mais estranha para sua finalidade. Muitos ufólogos acreditam que os domos da Califórnia, a mais de 2.000 metros de profundidade, na verdade seriam portais submarinos. Um portal é uma abertura na estrutura do espaço-tempo, através do qual uma espaçonave alienígena pode percorrer distâncias inimagináveis em um instante. Se existe um portal no litoral do sul da Califórnia, a Terra poderia correr o risco de uma invasão alienígena a qualquer momento. Isso é fascinante, porque pode existir uma base submarina no Oceano Pacífico, ou na Baía de Santa Mônica, ou em Redondo Trench, no sul da Califórnia. Isso tem implicações tremendas, porque apesar de pensarmos que os OVNIs entram e saem do planeta, na verdade não saem. Eles estão bem aqui, em Los Angeles. Estes novos avistamentos seriam um indício de que os extraterrestres podem surgir do fundo do mar a qualquer momento?